Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Hebreus capítulo 6, do primeiro versículo ao 6º. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Senhor, desejamos estar com a mente aberta, olhos abertos, para podermos ver e compreender o que o Senhor faz e quem é que está nos guiando, quem nos domina, quem está em nossa frente. Fale conosco, que cada um de nós sejamos abençoados por Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu quero falar hoje sobre quem te representa. Houve uma escolha no tempo de Moisés e cada homem daquele representava uma tribo de Israel para poder dar uma espiada na terra de Canaã. Deus não fez o caminho já direto e os levou lá. Deus permitiu que fossem espias primeiro. Então aqueles homens representavam a nação de Israel. Cada cabeça estava representando uma tribo. Ruben, Gade, Azer, Naftali, Manassés, Efraim, Zabulon, Issacar. Você sabe, são 12 tribos, então foram 12 homens para visitar Canaã, e eles representavam então todo Israel. Eu quero bater bem nisso. Quem te representa? Teve Josué e Calebe, que também estavam no meio deles. Nós sabemos que todos eles, ao visitar a terra, 2 ficaram satisfeitos. 2 viram os gigantes e viram que a palavra era maior que o gigante. 10 viram o gigante e viram que eles eram menor do que os gigantes. E aquilo foi o maior tropeço para Israel, que eles não conseguiam ver o tamanho de Deus. É como muitos de nós. Não conseguimos ver o tamanho de Deus, só vemos o tamanho da doença.
Não conseguimos ver o tamanho de Deus, vemos o tamanho do problema. Não conseguimos ver o tamanho de Deus, vemos o tamanho da tentação. Nós precisamos ter olhos de Caleb, olhos de Josué. E quando eles olharam, eles não olharam com os olhos deles, porque eram homens igual, mas eles olharam com os olhos da fé, daquilo que eles criam, daquilo que Deus já havia revelado para eles. Agora, Deus pregou para todos através de Moisés, mas na hora, somente 2 é que pôde ter a revelação daquela mensagem. Então nós temos que notar, irmãos, que não adianta esperar em muitos. Eram 2 milhões aproximadamente, 2 milhões, mas somente 2 eram verdadeiros. 2 representava a fé, 2 representava a confiança em Deus, 2 representava uma palavra fiel, a palavra que Deus cumpre, mas 10 representava o desânimo, a incredulidade, a falta de força. E eles não podiam acompanhar os 2. Quando eles retornaram, 2 tinham uma opinião formada dentro da palavra, dentro da mensagem que Deus deu para Abraão, Isaque e Jacó. Eles tinham a sua opinião certa dentro da palavra. Não era a opinião deles mesmos, mas era formada pela palavra. 10 tinham suas opiniões, formada pelo medo, pela visão, pelo que eles viram, pelo tato, pelo olfato. Mas 2 tinham a visão certa, formada pela predestinação, pelo que Deus prometeu, e Ele era poderoso para cumprir sua promessa. Quem te representa? Nisto eu quero passar por várias coisas, porque o povo que é representado, o ministério que é representado pelo seu pastor, que cada pastor representa seu ministério. Irmão Brana, ele é o nosso representante da era. Cristo é o nosso representante da salvação. E nesta era da revelação, William Branham é o nosso representante. E vocês lembram da visão, além da cortina do templo, que ele foi e viu aquele povo maravilhoso, andando, descalço, de vestes brancas, um povo salvo. E ele diz: quem são estes? Estes são todos seus. Mas são todos eles branas? Ele diz: não, são seus convertidos. Isto é, ele representava aqueles milhões. Ele foi o nosso Josué do dia. Porque o Espírito Santo é o Josué. Mas sempre o Espírito Santo tem que estar num homem. O Espírito Santo era o que tinha poder no tempo de Moisés, mas ele estava num homem chamado Josué. E que aquilo estava combinando tanto com São Mateus, e parece que é capítulo 13, quando o Senhor Jesus Cristo disse que se alguém pecar contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas aquele que pecar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no porvir. Em Êxodo também, creio que é capítulo 22, Deus fala do anjo que ele enviaria diante de Israel. Diz: e guarda-te diante dele, porque se alguém fizer alguma coisa contrariando este anjo,
a sua iniquidade não lhe será perdoada, porque o meu nome está nele. O nome de Deus estava no anjo. E Moisés, depois, no livro de Números, mostrou isto, que ele tomou a Oséias e diz: o seu nome será Josué, porque era o anjo que Deus tinha colocado o nome dele nele. Josué, o que é? Jeová é Salvador. Deus é Salvador. Estava o nome de Deus no homem. Então aquele homem representava os crentes verdadeiros. O Caleb, diz o irmão Brana, que representava os fiéis que sempre estão ao lado do Josué. Caleb, os Calebs hoje são aqueles pregadores, pastores, apóstolos, evangelistas, mestres, que estão ao lado do Josué. Estes são os Calebs, ao lado do Josué. Mas estes Calebs, eles estão ao lado do Josué, onde também recebeu a mudança de nome. É exatamente ali, porquanto nele está o meu nome. Amém? Se o irmão Norivan tiver tempo, dá uma olhadinha só na escritura para mim. Eu creio que é Êxodo 20, 22, 23, uma confirmação apenas para nós aí, para ajudar sobre isso daqui. Eu poderia ver aqui na Bíblia que a minha está marcada. Mas é tão tremendo ver o trabalho de Deus. Quem representava os eleitos era Josué e Caleb. Os demais não representavam. Eu não tenho o nome deles aqui agora. Se eu tivesse, mas a mensagem me veio que eu estava vindo para o púlpito. Então, se eu tivesse os nomes deles aqui, é o nome de cada um deles nas tribos. Me parece que é Números 14 também fala sobre isso. E foi colocado o nome deles. Cada um representava uma tribo. E estes homens, quando retornaram desfalecidos, sem poder, sem força, não puderam encarar o gigante, não puderam vencer o inimigo, não puderam tomar posse da terra, porque eles estavam sem poder, sem força. Êxodo 23, verso 20 e 21, é que fala: porque o meu nome está nele. Se você pecar contra esse anjo que eu ponho diante de vocês, então não lhe será perdoada a sua iniquidade. Isso daqui tem toda a ligação com Hebreus 6. Tudo isso do Velho Testamento tem uma ligação com Hebreus 6, onde Paulo está nos advertindo o que acontecia com este povo e é o que acontece conosco. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, nós não apenas provamos as virtudes do nosso século, porque já são tremendas as virtudes, falando do lado de Deus, do lado espiritual, as virtudes do nosso século, mas nós provamos as virtudes do século vindouro. Sabe o que é provar novos céus e nova terra? Sabe o que é ler a mensagem, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal, e crer naquilo? É provar o futuro lar, é provar coisas futuras, vindouras. Você já está provando, mas se recai, é impossível ser renovado, diz São Paulo. Ele diz: e provar a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Porque hoje eu posso dizer para vocês que é tão bom provar os 7 selos, os 7 trovões. Quando você prova, aquilo ali tem tanta vida, é tão tremenda, a revelação dos selos é tão tremenda, mas está exposta em livrinhos tão simples, folha, papel, tão simples, mas existe um conteúdo da eternidade ali para você. Existe algo que confirma uma representação que você tem, e se você não tiver a representação certa, você será como Israel,
ficará onde Israel ficou, morto no deserto. Ou irá onde o Israel verdadeiro foi, dentro de Canaã. Representados por quem? Josué e Caleb. Eles eram os representantes daquela nação todinha, mas os que não eram eleitos tiveram que morrer no deserto, porque eles começaram, eles provaram, e Josué, Caleb, conseguiram trazer um cacho de uvas para provar para eles. Esta é a evidência, a terra é boa. Assim foi o que Deus fez com William Branham. Trouxe para nós uma mensagem dizendo assim: a primeira etapa foram pombinhos, passarinhos pequenos. A segunda etapa foram pássaros maiores. Ele diz, mas a terceira etapa foram anjos da eternidade. Então a gente está provando uma coisa da eternidade. Todo o povo da mensagem prova coisas da eternidade, os selos. Mas recai. Irmãos, sabe o que é ser pior do que um mundano? Porque a Bíblia diz, o irmão Branham mostra aqui, que nem salvos são. Mas saíram das denominações, mas morreram no deserto. Saíram do Egito, mas morreram no deserto. E depois os filhos deles vieram aqui na frente, como contando vantagem. Nossos pais comeram maná no deserto, mas eles não sabiam que os pais estavam separados de Deus eternamente. E Jesus teve que falar para eles, alertá-los depois de 2000 anos. Dizer, muito bem, vocês dizem que seus pais comeram maná no deserto, mas vocês não sabem que eles estão separados do meu Pai Celestial. Você só sabe que eles comeram maná, mas que eles estão separados, vocês nunca ficaram sabendo. Então eu estou te advertindo, eles comeram maná, mas morreram. Irmãos, aquilo foi um baque que eles levaram. Como pode nossos pais ter morrido? Morreram no deserto. Quem entrou foi Josué e Caleb, que eram verdadeiros representantes da revelação que Deus deu para Moisés ao tirar do Egito, entrar em Canaã. Não apenas tirar do Egito e morrer no deserto. Aqueles que estão representando o povo hoje, e se o povo está mal representado, você começa pelos governos. Um povo mal representado na política. O que eles vão fazer? Ele tem um homem ali, mas não representa eles de uma forma legítima, não defende seus direitos, não mata sua fome, não lhe dá emprego, não lhe dá melhores posições e condições de vida para um ser humano, mas são representantes do povo. Assim também eram os 10 espias, representantes do povo. Mas ao invés de dar vida para o povo, de dar ânimo para o povo, de dar trabalho, condição de trabalho, força, eles matavam, através de suas próprias palavras, eles matavam. Não vamos entrar em Canaã, eles diziam. Não vamos, porque os homens de lá são grandes. E nós parecemos gafanhoto perante eles. Josué e Caleb eram os únicos que representavam de uma forma correta e legítima o povo, que não pode nem misturar com política. Você pode ver qualquer representante do povo misturado na política, mesmo da religião misturado na política, mas Josué e Caleb, você nunca verá eles misturados na política, porque Josué e Caleb, eles são verdadeiros representantes de uma terra que mana leite e mel, e essa terra não é uma terra natural, ela não é natural, ela é sobrenatural. A terra que Josué representava era uma terra sobrenatural. O Egito não tinha, a Síria não tinha, os filisteus não tinham, mas Josué dizia, eu represento uma terra que mana leite e mel, e eu vou levar vocês para lá, sou seu representante, te levarei para lá. Caleb dizia, amém, eu irei contigo. Deus precisa de um homem. Quando ele arrumou 2 naquela época, um era apenas para falar amém, um era apenas para dizer eu creio, isso é verdade. Mas se colocar ao lado do Josué naquele dia, e foi o que Deus fez nesta era. Deus não levantou mais do que um homem, não.
Pode falar o que eles quiserem, mas Deus levantou William Marion Branham, um homem. O próprio irmão Branham diz: Deus não fala com meia dúzia, quanto mais com um concílio de pastores de 100, 200 cabeças. Deus não fala, é assim diz o Senhor. Desperte enquanto é tempo. Não vê quem te representa? É um espírito denominacional. Não é Josué e Caleb que te representa. Você deveria notar isso. Através desse espírito político, desse espírito de obra dos nicolaítas, quem te representa? Não é Josué e Caleb. Josué e Caleb representam um povo que andou sozinho, que venceu no deserto, que saiu de seus pais. Tenha confiança disso. Se o meu pai na fé não entrar, Deus dá-me graça para eu entrar lá. Porque os pais da fé daquele povo também não entrou em Canaã. Quem entrou foram os filhos dele. Os pais morreram no deserto. Só Josué e Caleb foi quem entrou da velha geração. Eu fico pensando nesse dia que nós vivemos. Quais serão estes homens? Para nós podermos descobrir e ficar ao lado desse Josué e Caleb, que porventura esteja no mundo inteiro pregando uma mensagem que nós deveríamos estar ao lado deles. Desse Josué e Caleb, mas tem tantos que representam Canaã, mas falso. Representar a Canaã sem 7 selos, sem 7 trovões, isso é uma falsa representação. Para representar o povo de Deus hoje tem que ser homens que estejam lá na frente dizendo: venham. Ah, mas como que eu vou fazer? A intercessão acabou. Venha, a terra é nossa. Você não tem que pensar nisso. Pensa que a terra é nossa. Pensa que a palavra é nossa. Pensa que você saiu do capítulo 5 de Apocalipse e você está no capítulo 10. Parasita, sai daí. Então é que parece que a gente fica bravo, louco. É um parasita, olha, os parasitas de Mateus 28, 19 estão no batismo trinitário até hoje, seus parasitas pentecostais e de igrejas nominal. Parasitas ficaram parados ali. Mateus 28, 19. Não, entenda o que é Mateus 28, 19. É Atos 2, 38. Entenda. Eles não querem entender até hoje, irmãos. Eles não querem entender. E aqui tem os parasitas da primeira e segunda etapa do profeta. Os parasitas do capítulo 5 de Apocalipse. Eu te digo capítulo 5 porque era ali que ele ia ainda levantar e tomar o livro. Mas ele não tomou. Quando ele tomou o livro, ele estava no capítulo 10. Foi ali que ele apareceu com o livro na mão. No capítulo 5 era apenas uma advertência. Ele venceu, o leão venceu. Não chores porque o leão venceu. Para tomar o livro e desatar os seus 7 selos. Mas os parasitas ficam parados apenas no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro já mudou para leão e tomou o livro. O intervalo 105, irmão Branham diz isso, nós temos que pregar até o fim, não adianta, irmãos. É que nem Atos 2,38 e Mateus 28, 19. Vamos ter que lutar até o fim agora. Essa espada tem que penetrar. O eleito vai entender. Não é para todo mundo, é somente para o povo eleito. É para Josué e Caleb. Se não são Calebes, não vão crer. Quem ficou ao lado de Josué foi apenas Caleb. Não foi a nação inteira, não. Foi Caleb, daqueles antigos. Tudo que estava mais ao lado de Josué eram os novos convertidos. Simplesmente novos convertidos, que saíram da doutrina de seu pai, que papai contava a história. Moisés nos tirou do Egito. Foi maravilhoso, um tempo maravilhoso. Mas passamos fome no deserto, ao ponto de choramingar, de ficar pedindo para que ele fizesse alguma coisa. Não era isso que Deus queria. Deus não queria um povo chorão. Deus queria um povo de vitória. Deus queria um povo de conquista.
Deus não está atrás desse povo que vive chorando por isso e por aquilo. Diz: não, tome sua cruz e venha após mim, venha e siga-me. Nenhum lamentador Deus quer atrás dele. Jesus não aceitou nem quando ele foi para a cruz, quanto mais agora quando ele deixa de ser filho de Deus e passou a ser filho do homem. Outra vez, e teve esse ministério na terra através de William Marion Branham. Você acha que Deus vai ficar nos adulando e achando bom uma turma de crente chorão atrás dele? Diz: não, saiba agora que agora eu sou vencedor. Eu venci no Calvário, mas fiquei 2 milênios intercedendo por vocês. Mas eu venci no Calvário, mas agora eu venho apenas para mostrar para vocês que eu sou o vencedor. Eu venci, mas eu nunca me apresentei assim. Eu estou apresentando agora porque eu saí do trono. Tomei o livro e estou me apresentando como um vencedor de Laodiceia. Saí do trono, saí de Laodiceia. Laodiceia está sem intercessão, irmãos. Os pentecostais, ó povo da mensagem, vocês ficam pensando assim: o que nós vamos fazer sem intercessão? Povo da mensagem, preste atenção, Laodiceia está sem intercessão desde quando Cristo saiu dela. Se Cristo saiu lá de dentro, por que ele ia interceder? Ele estava batendo na porta para tirar os dele lá de dentro. Mas ele não estava lá mais, e ele não está lá dentro de Laodiceia. Esse sistema laodiceano organizado no mundo inteiro, Deus não está lá dentro, ele saiu daquele lugar. Se você acompanhar Deus, você vai muito bem. Mas acompanha ele, você tem que ter alguém que te representa. Eu tenho aqui algumas escrituras que tenho que ler para vocês. Estas coisas vai chegando para a gente e é coisa tremenda. Mas, irmão, vamos ler aqui do irmão Branham, que o irmão Branham diz, provando a sua palavra, 128. Note então, aqueles que descreram, depois de terem chegado tão perto da terra, que descreram, depois de ter chegado bem perto da terra, eles descreram. O povo do profeta hoje, que crê na primeira e segunda etapa, é o que chegou mais perto. Quando chegou bem perto da terceira, eles descreram que o Cordeiro saiu do trono. Não fale a Bíblia, a Escritura está repetindo outra vez, a Escritura está na parede novamente. Ela esteve na parede de Beltesazar, ela esteve na parede dos gentios, quando o irmão Branham esteve na terra, mas hoje a Escritura está na parede da igreja, da noiva, dos que crêem no profeta. A Escritura está na parede. Pesado foste em balança e não cresce na revelação dos selos. Por isso o seu reino passará para outro. Os eleitos seus sairá daí. Você fica dizendo que eles são seus, ele vai sair daí. O eleito vai sair. O eleito precisa disso. O eleito sabe dessa verdade. E sempre Deus trabalhou desta forma. Olha aqui. Depois de terem chegado tão perto da terra, que descreram. Agora vocês que estão tomando nota, anote Hebreus 6, aqui mesmo onde disse: os que já uma vez foram iluminados, fizeram-se participantes do Espírito Santo, pois assim recaíram. Serem outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucifica o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. É impossível que esses sejam salvos. É impossível. Quem já foi iluminado. Aqui ele não está tratando de pagão. A Bíblia não trata aqui de pagão, a Bíblia está tratando de iluminado. Irmão Branham não está tratando de pagão, está tratando de iluminado. Paulo não estava tratando de pagão, estava tratando de hebreus iluminados. Ele está conversando com hebreus iluminados. Só que tem uma coisa: vocês provaram do dom celestial. Lá no tempo de Moisés, eles provaram do poder da coluna de fogo à noite, da coluna de nuvem durante o dia, da rocha ferida, da serpente de bronze. Eles provaram das bênçãos de Deus, comeram carne com fartura, que Deus mandou do céu, comeram maná, que Deus mandou, tirou comida de anjos
e deu para eles, e eles foram tão ingratos que os anjos agradecem a Deus e cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Sabe como? Comendo maná. Porque a Bíblia diz que é comida de anjos, e aquele maná veio para a terra, e os homens disseram para Moisés: nossa alma tem fastio deste pão, está enojada desse maná tão vil. Irmãos, o que Deus tinha que fazer com um povo desse? Deixá-los morrer no deserto sem direito de uma sepultura, sem direito de uma recordação da família, de poder voltar lá e dizer: aqui jaz meu pai, minha mãe, meu tio, meu avô, meu sobrinho, meus filhos. Deixou eles sem direito de sepultura no deserto. Foram morrendo e a areia quente foi cobrindo aqueles corpos, e os crentes foram para frente. Eles nunca pararam e disseram: vou ficar com o papai aqui atrás. Diz: não, vamos para frente, eu vou com Josué, eu vou com Caleb. Papai morreu, mas eu vou com Caleb. Mamãe morreu, o avô morreu, mas eu vou com Josué para frente. É isso que Deus quer de cada um de nós. Quando você vê que o pastor morreu, vai você para frente. Essa morte é morte espiritual, você tem que entender isso. Ele morreu, ele não tem a vida dos selos, porque a vida está nos selos. A vida é Cristo, Cristo é os selos. E essa vida tem que estar no pastor para passar para a igreja. E quando essa vida não está nele mais, sai dela. As pessoas não percebem, as pessoas não tomam a palavra como deve tomar, as pessoas não reagem com a mensagem como deve reagir. Porque falta luz. Cada um está faltando luz. Quando você tem luz, você prossegue. Muitos irmãos vão ficar assim, provando as boas coisas, mas é impossível serem renovados. O profeta diz: é impossível que esses sejam salvos. Agora, é de admirar? Não. Quando nós saímos das denominações, achamos bom ficar pregando, instruindo, falando. A gente acha bom transmitir a mensagem e as pessoas não percebem o que Deus está fazendo. Eles chegaram a um ponto de serem abençoados, mas logo eles deixaram aquela bênção de lado, deixaram a orientação de Deus, não buscaram mais a palavra, e Deus teve que passar à frente. Deus sempre deixa o homem para trás e vai para frente. O homem que queira Deus vai atrás dele, porque Deus é a palavra do dia. Ele busca os dele. Se eu não sou dele, eu não vou atrás da palavra. Eu vou atrás de qualquer coisa menos da palavra. Você vai atrás de qualquer coisa menos da palavra. Mas se você é dele, você estará em busca da palavra e você sentirá Deus te chamando. Amém. Agora que ele diz: veja, é impossível do mesmo modo para que atravessem naquela terra prometida. Eles podem sentir muito bem, eles podem ficar alegres, mas eu quero ver atravessar e entrar na terra prometida. Eles não entraram na terra prometida, não conseguiram entrar na terra prometida, morreram no deserto. Qual o problema deles? Não tiveram representante. Os seus representantes foram incrédulos e eles tiveram que morrer juntamente como seus representantes morreram. Quem representou aqueles que ficaram mortos no deserto? Seus representantes, seus cabeças de tribo de Israel, morreram? Todos eles morreram, ficaram no deserto. Mas Deus prosseguiu. Deus sempre é assim, Deus prossegue. Aí Deus tomou um Josué e Caleb que podia crer na palavra, um Josué e Caleb que amou a verdade mais do que qualquer coisa. Josué e Caleb não olhou pela fraqueza do povo, nem pela incredulidade. Ele diz: nós vamos possuir a terra, subamos e possuamos a terra. Agora, a maioria das vezes as pessoas nunca tomam esta força para ir possuir a terra. Elas não podem possuir. E hoje, o que é possuir a terra de Deus hoje?
onde as pessoas estão, que não percebe que tem que ter o seu representante como um pregador, um representante que representa ele dentro dos selos. Você viu onde que o William Branham nos representou? Além da cortina do templo. Quando ele chegou ali, foi tão bem representado, quando a voz disse para ele: esses todos são seus. Agora você tem que ter fé que você estava incluído no meio desses seus. Estava além da cortina do templo. E ele estava olhando aquilo, e aquele povo amado, aquele povo vestido corretamente, aquele povo vivendo corretamente. Então estavam sendo representados por um homem lá do outro lado. Assim como no céu nós fomos representados por Cristo pelo sacrifício do Cordeiro, você tem que saber que aquele sacrifício do Cordeiro desceu para manifestar o serviço de leão. Ele tinha que descer para manifestar o serviço de filho do homem outra vez, porque ele cumpriu para os judeus e samaritanos e faltava agora cumprir para os gentios. Ele veio em William Branham e cumpriu este ofício aqui na terra. Era Deus descendo e nos representando. Sempre quando você tem um representante, é Deus naquele homem. Se não é, se o seu representante não é Deus no homem, larga a mão dele. Larga a mão. Agora não é porque você diz que é seu representante. A hora que nós estamos vivendo, se notar a abertura dos selos, você vê o que os selos fizeram para nós e vê o que o batismo em nome de Jesus Cristo fez para nós lá no início. Foi tremendo lá no início. Nós nos separamos, nós dissemos: eu creio no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio, eu sei que é verdade. Eu tomo esta palavra com os poucos desprezados do Senhor. Você tomou sua decisão, saiu da denominação, porque encarou uma coisa que naquele dia era contraditória também. Todo mundo falava: como vocês não vão crer que Deus são três? Diz: não, eu creio que Ele é um só. E você permaneceu firme e diz: eu creio que Ele é um só. E você saiu. A mesma coisa você tem que fazer aqui agora. Você tem que ter alguém que te representa com a revelação dos 7 selos, para te dizer onde você está. Onde está? Onde o nome dos eleitos estavam? No livro da vida que Cristo estava intercedendo por aquele livro durante 2000 anos. Estava ali, mas quando venceu o prazo da intercessão, ele diz: agora já intercedi por todos que estão aqui dentro, todos que já nasceram ou vão nascer, já me aceitaram ou vão me aceitar. Vocês têm que entender isso. Ele fez a intercessão antes. Ele ficou ali no céu apenas o memorial, porque a intercessão foi feita tudo antes. Ele já havia intercedido por nós. Ele orou no capítulo 17 de São João: não rogo somente por estes, mas por aqueles que hão de crer em mim através da sua palavra. Amém? Agora, depois desta intercessão, você vê o que Deus tem feito na hora em que nós estamos vivendo. É isso que nós devemos perceber. O ofício de Deus. Hoje, Israel não percebeu o ofício de Deus. Tinha um representante? Tinha. Eles tinham 12 representantes. Mas espera lá, 2 era verdadeiro e 10 era falso. Sempre foi assim. A maioria era falso. Você vê os representantes nos dias de Jesus Cristo? Jesus tinha 70 discípulos, indo de 2 em 2, e tinha 12 com ele. E você sabe que no meio de tudo aquilo ali ainda, 71 era falso. 71. Só 11 que tinha a palavra verdadeira da hora. Amém? Isto, se você não aprende, se nós não aprendemos com isto, nós não vamos aprender mais lugar nenhum. O certo é entender isso daqui agora, que estes que já experimentaram, já provaram do dom celestial, das virtudes do século futuro, já provaram e recaíram. Quer dizer, eles recaíram, eles foram até perto dos selos, eles foram até perto de Canaã e retornaram. Dizendo: não, é um gigante, não posso crer que o Cordeiro saiu do trono. Oh, se você não pode crer, você não vai entrar lá.
Você tem que crer. Israel diz: não, nós não podemos entrar, os homens são gigantes. Mas 2 dizia: nós vamos entrar, não importa o tamanho dos homens, o que manda é o tamanho da promessa de Deus. A mesma coisa é agora. Como que você vai entrar? Cordeiro saiu do trono. Se ele não sai, aí que eu não entro. Ele tem que sair do trono, ele tem que tomar o livro, e quando ele toma o livro, ele finaliza o assunto. Quando o Cordeiro tomou o livro, ele disse: tudo está acabado, tudo está consumado. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, segundo anunciou aos profetas seus servos. Quando ele tomou o livro, é porque já havia consumado tudo. Todos os nomes estavam escritos no livro, já havia sido redimido. Não importa se eles vão nascer, se ainda tiver 100 anos esse mundo, não importa. O Cordeiro já tomou o livro, já converteu em leão, já intercedeu por todos eles e diz: já estou fora do trono da intercessão, eu estou agora no trono de vencedor. Ao que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então agora é o tempo certo de nós percebermos isto, que quando você venceu, você assenta com Jesus no trono de Jesus, porque no trono do Pai quem sentou foi Jesus. No trono do Pai, no trono da intercessão, quem assentou foi Jesus. Mas agora, nesse trono de vencedor, quem assenta sou eu e você. Não apenas Jesus, é eu e você. No trono do Pai ninguém mais podia assentar. Aquele trono de intercessão, somente Cristo venceu, assentou, intercedeu. Mas depois que ele venceu esses 2 milênios com a intercessão a nosso favor, agora ele vem e diz em Apocalipse 3:21: ao que vencer. Como? Assim como eu venci. Ao que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. Por quê? Porque eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, intercedendo por vocês. Mas agora que eu venci e tomei o livro e saí do trono, eu estou apenas revelando seus nomes. Por isso o profeta diz que a abertura dos 7 selos é uma revelação dos nomes. Você sente Deus te chamar, não importa o nome nosso natural que o nosso pai e a nossa mãe deu. Não, nós somos chamados pelo sentido da palavra. O meu nome está aqui nestes selos, e quando eu ouvi, o dia que eu descobri que o Cordeiro saiu do trono, diz amém. Sabe por quê? Meu nome estava lá. O dia que você descobriu que a era havia terminado, você diz amém. Seu nome estava lá. Você sabia disso daí? Quando você viu os 7 selos foram revelados, os trovões foram revelados dentro dos 7 selos, você diz amém. Graças a Deus. Por quê? Porque o seu nome estava revelado dentro dos 7 selos. Aí quando você ouve esta palavra, ela te chama, ela te atrai, ela muda a minha vida e a sua vida. Amém? Eu creio que isso daqui deveria ser o suficiente. Mas para me encerrar, deixa eu ler para vocês aqui a trajetória de Israel em 1 Coríntios 10. Olha para você ver o que Paulo fala, e isso daqui representa também os nossos dias, o nosso tempo. Capítulo 10, desde o verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Nós também estivemos debaixo da nuvem e fomos batizados. Aquilo foi o batismo. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Olha o tipo de batismo que eles tiveram. Em Moisés, na nuvem e no mar. Tudo foi espiritual, porque eles não molharam os pés. É o tipo de batismo que tinha naquele tempo, que Paulo relatou para nós, que aquilo ali era um tipo do que nós fazemos hoje. E todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Deus não agradou. Eles estiveram lá, eles comeram maná, eles beberam da água, lá da fonte, daquela pedra que é Cristo, mas Deus não agradou deles. Muita gente tomou os selos, bebeu dos selos, eles comeram desse manjar espiritual, mas Deus não agradou deles. Dê graças a Deus se você sente que Deus agradou de você.
E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Porque se cobiçamos as mesmas coisas que eles cobiçaram, faremos as mesmas coisas que eles fizeram. Seremos incrédulos e ficaremos prostrados no deserto como eles ficaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. Aquela prostituição daquele dia, que caiu 23 mil, era casamento errado. Era eles estar casando com pessoas que não eram de Israel. Eram primos, eram moabitas. E Deus matou 23 mil homens naquele dia. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Eles tentam e depois a serpente os mata. O que é? Depois Cristo teve que colocar ali, como Moisés levantou a serpente de bronze, que era Cristo. São João capítulo 3, você vai encontrar que é Cristo. Aquela serpente é Cristo. São João 3,15, diz assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Não pereça, mas tenha vida eterna. Então não tentemos a Cristo como eles tentaram lá. E pereceram pela serpente. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Paulo estava escrevendo para nós, gente. Paulo escreveu isso aqui faz 2000 anos, e a coisa está acontecendo aqui, o fim dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que possa suportar. Amém. Eu quero ler Judas. Judas só tem um capítulo, é o versículo 5. Porque isso daqui também fala tudo de Hebreus 6, fala do que aconteceu no deserto. Quem é que te representa? Olha, quem é? Eu quero que você pense bem quem é que te representa. Se você tem um pastor que não tem a luz dos 7 selos, ele te representa no deserto. Você vai morrer no deserto com ele, na primeira e segunda etapa do profeta, porque é ele que te representa. Ele é um daquelas tribos, é ele que te representa. Mas se você é representado por Josué e Caleb, você então terá a representação dos selos revelados, dos trovões revelados dentro dos 7 selos. Não por conversa, você terá por fé. Você não estará aqui para me agradar. Você não está aqui interessado a bens materiais. Não está aqui interessado a saúde apenas, mas está aqui interessado a palavra. Você quer a palavra para você. É isso que é alimento espiritual em seu devido tempo. Judas, versículo 5. Mas quero lembrar-vos. Se Paulo queria lembrar, ou Judas queria lembrar lá atrás, eu quero lembrar você e a mim também. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Ele destrói os que não creem. Não importa o quanto eles participaram de coisas espirituais, comeram do manjar espiritual, beberam daquela rocha que era Cristo, tiveram codornizes, tiveram maná, foram abençoados, só que eles não puderam crer. E Deus então teve que destruir os que não creram. E hoje são destruídos. Você não percebe? Não pensa você que é a tribulação que vai destruir. Você não pensa que é a tribulação que vai destruir. O que destrói é o que você vê hoje. Você tem que ver uma destruição hoje. A coisa está destruindo hoje. As pessoas estão destruídas na moral, elas estão destruídas na fé, elas estão destruídas na conduta, elas estão destruídas sem o apoio da palavra, elas não conseguem ver a luz da palavra mais, elas não conseguem ver a revelação dos selos. Isso é uma destruição. Não ver a revelação dos 7 selos é ser destruído, porque a única coisa que te põe em Canaã é a revelação dos selos. Te leva a uma terra que mana leite e mel. Na verdade, isso é representativo.
Isso é simbólico. É um lugar onde você tem descanso para a sua alma, você tem sossego na alma, você entregou corpo, espírito e alma nas mãos de Deus. Quem te representa? Volto a isto. Se o seu pastor não tem a luz dos 7 selos, dos 7 trovões, não crê que o Cordeiro saiu do trono para revelar os 7 selos, ele é um incrédulo e você é representado por um pastor incrédulo. Você tem que saber disso. Não importa se você não crê, porque você é filho dele também. Você não pode crer. Filho de incrédulo tem que dar incrédulodinho. Você viu, o incrédulo tem que dar um ignorante. Você é filho do incrédulo. Agora, se fosse filho de um verdadeiro crente, que crê que os selos foram abertos, se o selo foi aberto, o Cordeiro saiu do trono. É assim diz o Senhor, que para revelar os selos, o Cordeiro deixava a intercessão, e não pensa que ele voltou para aquele trono. Ele só mudou de trono, saiu do trono da intercessão e passou para o trono de vencedor. Foi isso que ele disse em Apocalipse 3:21. É o que vencer. Ele vai sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Senhor Jesus, ajuda-nos a ser um verdadeiro representante. Eu não prego estas coisas, Pai, para dizer que eu sou o verdadeiro pastor, representando o povo, mas eu prego desejando chegar cada dia a este aperfeiçoamento para que eu possa, Senhor, estar tomando toda a palavra, crendo em toda a palavra e representar este povo que me segue, que eu possa representá-los, porque o William Branham representou os crentes verdadeiros, Senhor. Ele mesmo diz, se os de Paulo entram, os meus também entram, porque eu preguei o mesmo evangelho que Paulo pregou. E quando ele viu isso, Senhor, ele estava falando das eras da igreja, mas depois ele pregou os selos, e ele tinha que pregar uma mensagem que Paulo não pregou. Paulo não pregou que o Cordeiro saiu da intercessão, Paulo pregou que o Cordeiro estava na intercessão, mas na última era teria que vir um mensageiro para mostrar que os selos foram revelados, e para ser revelado, então o Cordeiro deixaria o lugar intercessório, tomaria o livro, desceria a terra e manifestaria como Filho do Homem e faria o nosso casamento com a palavra da hora. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu tenho um Salvador, não vou sozinho, por toda parte comigo estará, e todo o que busca seu caminho, também de seu favor desfrutará. Jesus está comigo em meu caminho, o seu amor imenso é sem igual, com seu poder me livra dos espinhos, com ele eu tenho gozo perenal. Jesus está comigo em caminho, o seu amor isso é sem igual, com seu amor me livra dos espinhos, com ele eu tenho gozo perenal. Jesus está comigo em meu caminho, o seu amor imenso é sem igual, com seu amor me livra dos espinhos, com ele eu tenho gozo perenal, com ele eu tenho gozo perenal.
Cristo Jesus é o nosso piloto, perfeito descanso Ele pode nos dar, com plena certeza. Aqui navegamos, em breve estaremos seguros no lar. Nossa vida aqui é como um navegante viajando na noite, nas ondas de furor. A viagem se faz pelo mar tenebroso. O piloto da nau é nosso Salvador. Se Cristo Jesus é o nosso piloto, perfeito descanso Ele pode nos dar, com plena certeza. Aqui navegamos, em breve estaremos seguros no lar. Em breve no céu lançaremos a âncora, alegria e descanso iremos gozar, e ali esqueceremos a dor e a luta, lá junto do Rei, no glorioso lar. Estamos no alvo e fim da jornada, pra sempre gozarmos lá juntos de Deus. Lá nunca há noite e ondas não temos, pois só